Olá, eu sou o Maxon Lima, tá começando mais um Antes do Pesadelo, hoje com o filme Campo dos Mortos. Como de costume, aqui no meio do filme, eventualmente eu apareço pra falar de mais coisas de terror e resgatando umas coisas legais de 2020, porque eu não tive muita oportunidade de falar de séries, de filmes, de jogos legais que eu assisti, que eu joguei em 2020, então aqui eu pelo menos vejo como uma oportunidade perfeita. Esse filme se passa numa fazenda, um lugar bem recôndito, e um grupo de jovens estudiosos, agrônomos, vai até lá para examinar o solo. Acontece que esse lugar é um lugar extremamente problemático, que tem um passado muito sombrio, que vai lá da época dos índios, dos colonizadores chegando e massacrando todo mundo, e evidentemente que a terra fica manchada de sangue, e que essa maldição, esse rancor nunca saiu daí, e aí justamente a gente acompanha a rotina desses jovens e o que vai acontecer com eles, um a um ali, em situações um tanto quanto enervantes, eu diria. Esses filmes normalmente eles começam com aquela pincelada antes dos créditos iniciais, que a gente tem vou dizer assim, um panorama das coisas, e aí depois cai para esse grupo de jovens ali. E não tem como falar sobre assistir um filme de uma plantação, de uma fazenda, de um lugar recôndito e maldito, e não pensar no próprio Colheita Maldita, um dos maiores clássicos do Stephen King dos anos 1980, que deu muitas continuações, se não me engano foram 11, mas o clássico lá de 84, que é o filme que pegou, e pelo menos eu, né, foi bem marcante para minha geração, baseado em um conto do Stephen King. E um filme mais recente, eu gostaria de deixar aqui uma recomendação, para depois você assistir o Campo dos Mortos, é assistir o Campo do Medo, disponível na Netflix, que também é trabalho do Stephen King, junto com o filho dele, Joe Hill, que é um baita escritor de terror. Se você nunca assistiu, tem adaptações também, mas se você nunca leu nada do Joe Hill, eu recomendo. Por exemplo, o Horns, o Amaldiçoado, do Daniel Radcliffe. Um baita filme, foi ele que escreveu. Esse Campo do Medo, escrito pelo Vincenzo Natali, que é um diretor que fez lá nos anos 1990 um baita filme de ficção científica de terror chamado Cubo. Se você não assistiu, também recomendo ir atrás. Esse Campo do Medo tem essa ideia da plantação, de também um lugar inóspito, assim, mas as pessoas que entram lá, elas são mudadas, modificadas, assim, drasticamente. Evidentemente que eu não vou dizer o porquê disso, mas é tudo bem explicado. O Vincenzo Natali, ele pegou a história do Joe Hill, do Stephen King, adaptou o roteiro e criou essa produção disponível na Netflix. Então depois aqui do Campo dos Mortos eu recomendo dar uma olhada lá, porque são esses filmes de plantação que tem sempre uma história maldita, mas bem específica. Então Colheita Maldita é uma coisa, o Campo dos Mortos e o Campo do Medo se passam em plantações que tem ali a sua fazenda ou a sua igreja ou alguma coisa do tipo, mas são bem diferentes apesar de lembrar. Não tive como, assistindo o Campo dos Mortos, de não remeter a esses outros filmes que eu também gostei bastante. Did you hear that? Someone out there? Cal? Becky! Something's not right about this. I think we should head back to the road. Becky! Travis? Who are you? What's going on? I came looking for you! What? How did you get here before us? I don't know. My boy, he's lost in here too. This is nuts! It's only a field. What's happening? He went the other way! Natalie! I'm never gonna find her. You can find things, but it's easier once they're dead. How long have we been here? I'm not sure. That sounded like me. This field doesn't make any sense. Name one thing in here that does. You think this is just chance? We're all here for a reason. Becky! Oh my god. It's grass. It's just grass.
agora que a gente viu o trailer de Campo do Medo, a gente vai começar com Campo dos Mortos, e eu volto no meio do filme com mais alguma coisa sobre terror, então fica aí, bom filme.